você que nos acompanha aqui neste canal. Eu sou o Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus. E olha, hoje vamos para o nosso 60º vídeo baseado na vida dos apóstolos em Mateus capítulo 10. Então nós já fizemos uma introdução, já vimos a vida do apóstolo Pedro e agora estamos vendo o segundo personagem na lista, que é André, também irmão de Pedro. Eu peço aí que você já dê o seu like aí, sua inscrição, depois de assistir o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, faça perguntas, dê suas ideias e o que mais puder para a interação, isso é muito importante para a gente. Então vamos para Mateus capítulo 10, no versículo 2 nós encontramos assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Então, nós temos aqui a indicação de que André era irmão de Pedro. Ambos eram da cidade de Betsaida, uma cidade à margem lá do Lago da Galileia, né? E provavelmente depois eles vieram para Cafarnaum, mas eles são de Betsaida, né? São irmãos e curioso que André, no relato do Evangelho de João, é quem apresenta Pedro a Jesus, Jesus a Pedro, né? Então, André é o primeiro a ter contato com Jesus, vai e leva Pedro também para ver. O nome André significa másculo, viril ou corajoso, algo nessa direção, né? Então nós temos aqui o apóstolo André, que você vai observar que a narrativa bíblica em torno do personagem André é uma narrativa, podemos dizer assim, uma narrativa discreta, bem discreta. No entanto, existem 3 passagens que acho que caracterizam muito bem a pessoa de André. Porque você sabe, né? Hoje nós não precisamos de muita coisa para saber quem é uma pessoa. Há calígrafos, pela maneira de escrever, ele fala bastante da sua personalidade. Muitas vezes, quando professores querem entender como a criança está, pede para pintar uma família, pintar alguma coisa, para ver a forma que ela pinta, as cores que ela utiliza. Tudo isso revela bastante do que a criança traz dentro de si. Então, hoje em dia, nós, por pouca coisa, a gente consegue fazer leituras que antigamente nós não sabíamos. Né? De forma que, apesar de André ter poucas referências no Novo Testamento, mas são poucas, mas que apontam numa direção muito boa. Veja só, eu vou te dar 3 passagens bíblicas do Evangelho de João. A primeira delas em João capítulo 1, versículo 42. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Segundo texto, no capítulo 6, quando Jesus está para fazer a multiplicação dos pães, o capítulo 6, versos 8 e 9, está escrito assim: e um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E finalmente o capítulo 12 do Evangelho de João, é o capítulo da chegada de Jesus a Jerusalém, a última semana, e vários gregos querem ver Jesus. E a Bíblia nos diz assim, alguns gregos procuraram a Filipe, que queriam ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. O que esses 3 textos
comunicam para você? Para mim, eles dizem o seguinte: André é uma pessoa extremamente preocupada em levar pessoas a Jesus. Eu me lembro no início da minha vida cristã que lá na igreja nós tínhamos um folheto chamado Operação André. Muito provavelmente você já ouviu, quem sabe até já desfolhou material similar a esse. Então era um folhetim que nós tínhamos para a gente parar pessoas na rua, conversar com elas sobre o Evangelho de Cristo, apresentando o plano de salvação. Porque parece que André tem essa característica. Todo mundo que ele encontra o seu irmão, ele leva Jesus. Ele encontra um garotinho, ele leva Jesus. Ele encontra filósofos, talvez homens sábios, gregos, enfim, ou comerciantes, sei lá, ele os leva a Jesus. É engraçado que tem pessoas que são muito preocupadas em levar outras pessoas a Jesus. É uma pena que nem todos os crentes tenham essa mesma preocupação. Eu compreendo que talvez o crente não tenha a mesma habilidade. Tudo bem. Nem todo mundo sabe pregar, pegar um microfone, não, tudo bem, isso aí está fácil de entender. O que não dá para entender muito bem é como alguns crentes parece que perderam essa preocupação sadia de aproximar pessoas de Jesus. E por isso André, nas passagens que a Bíblia fala dele, fica claro, não precisa dizer muito, ele é uma pessoa preocupada em comunicar, em levar, apresentar pessoas a Jesus. E eu acho que eu posso aqui perguntar para você o seguinte: no reino dos céus, qual a sua preocupação? Você é uma pessoa que fala com Deus sobre as pessoas? Você gosta de oração? Você gosta de evangelização? Você investe na visitação? Afinal de contas, o que você faz para aproximar pessoas de Jesus? Acho que essa é uma boa pergunta para cada um de nós crentes tentar responder. Acho que Jesus, chamou uma pessoa e tanto, né? Pessoa certa, André. Ele era um homem que gostava de apresentar outras pessoas a Jesus. André, a Bíblia não nos diz. Nós temos que catar, nos escritos antigos do 2º, 3º e mais séculos, o que nós temos de referência do trabalho de André. Olha, Eusébio e Orígenes, eles diziam que André trabalhou na área da Sítia, ali a região do Irã, sul da Rússia também, é uma região enorme que tinha ali. Há quem diga até que no sul da Croácia também. Gregório de Nazianzo em Epirus, na Grécia, também na Albânia. Jerônimo, já mais tarde, 5º século, diz que trabalhou na Acaia, e Teodoro também concorda, dizendo que trabalhou em Elas, ela é a Grécia, Então, todos esses homens falam de uma atuação de André nessas regiões. A sua morte teria acontecido aproximadamente no ano 60, por ordem do governador Agéias, e ele foi morto por crucificação. Só que parece que a crucificação dele, ele não foi pregado, ele foi apenas fixado, amarrado na cruz, para que o sofrimento fosse amplificado, E André morreu provavelmente crucificado também, segundo a tradição.
é chamada Cruz de Santo André. É uma cruz assim em forma de X. É chamada Cruz decussata, né? Então, enfim, provavelmente teve esse final trágico também. Teve um grande privilégio, mas pagou um altíssimo preço. Você vai morar no céu, não vai? Jesus te salvou, não é isso? Você acha que isso é pouco privilégio? Não é não. É muito privilégio. Não existe, eu não gosto de sofrimento não, mas não existe o sofrimento que ultrapasse esse privilégio de ser um crente e uma pessoa que vai morar com Jesus na eternidade. André teve um grande privilégio, por isso pagou um grande preço. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.